aqui. E aqui no meio está um abismo muito grande e que se nós tentarmos irmos até Deus por causa de nós mesmos, nós iremos o quê? Fracassar, nós iremos cair. Mas graças a Deus ele enviou o seu filho, que serviu de ponte, que essa ponte nos leva até Deus. Graças a Deus por isso, né, irmãs? Então, nós temos o pecado, sim, que ele está em nós já nascemos em pecado, nós já nascemos condenados ao inferno, mas nós temos um Deus grandioso que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E aí a gente pensa, tá, mas por que Jesus teve que morrer? Já, primeiramente, porque ele precisava de cumprir o mandamento, as profecias, né, que já tinham sido faladas através dos profetas de Isaías, das pessoas que falaram, né, que haveria um menino que libertaria o povo, que ele viria, né, de uma mãe, de uma virgem, e foi isso que aconteceu. E outra coisa é que antes a gente vê no Velho Testamento que o quê? Todos os pecados que as pessoas cometiam, eles precisavam de fazer o quê? Um sacrifício. Precisavam de ter um derramamento de sangue que simbolizava o quê? O perdão dos pecados. E não podia ser qualquer animal. A Bíblia nos diz que o animal deveria ser praticamente perfeito, ele não podia ter mancha, ele não podia ter nada de errado nele. Então, esse animal, o derramamento dele, esse sacrifício, então, simbolizava esse perdão dos pecados. Quando Jesus veio à Terra, enquanto eu falo, eu gostaria que uma irmã abrisse, por favor, em Hebreus 9 e 28. Só um minuto que eu vou fechar minha janela, que começou a chover, tá, gente? Desculpa aí. Então, quando Jesus veio, ele simbolizou isso, que o quê? Ele foi ele foi o último sacrifício, o último derramamento de sangue para o quê? Para o perdão de nossos pecados. Para mostrar que é somente ele, é somente através dele que os nossos pecados poderiam ser perdoados eternamente. Por quê? Esses animais, de qualquer forma, eles eram imperfeitos. Porque se fossem perfeitos, não precisavam de derramar todas as vezes que cometiam pecado. Então, Jesus veio para estabelecer isso. Não, eu sou o sacrifício vivo. Eu sou a pessoa que irá derramar o sangue para nunca mais precisar de ser feito isso. Alguém já conseguiu achar aí? Hebreus 9, 28? Pode ler, por favor. Hebreus 9, 28? Isso. Então, eu vou ler. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém, né, irmãs? Então, ele veio uma única vez. A Bíblia deixa isso bem claro. Ele veio uma vez, ele não precisava de vir 2, 3, não. Em Hebreus 9 e 10 fala um pouco sobre esse derramamento de sangue, sobre o sacrifício. Depois, se as irmãs quiserem ler, tem explicado mais detalhadamente. Mas como precisamos resumir, Jesus veio e ele precisou de vir uma única vez. Por quê? Jesus era perfeito, não, Jesus é perfeito. Ele era o único homem sem pecado algum. É um homem que ele era, ao mesmo tempo que era homem, era Deus. Ele se fez homem, gente, por amor a nós. Imagina Deus, ele saindo de toda a sua majestade, toda a sua glória que ele possuía. Ele veio aqui na terra, não para receber vanglórias, mas ele veio e foi humilhado pelas pessoas. As pessoas não o reconheciam. A Bíblia fala que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então, imagine só todo o sofrimento que Jesus passou. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre esse sofrimento de Cristo. Em Isaías 53:5 e também em 1 Pedro 2:24 fala um pouco sobre isso.
mas eu já vou ler aqui. Mas ele foi transpassado, em outra versão fala ferido, por causa de nossas transgressões, ou seja, rebeldias. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades ou pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Gente, eu amo esse versículo, quão maravilhoso é. Eu fico imaginando que às vezes a gente passa por uma tribulação tão pequena e a gente começa a blasfemar, a gente pergunta, não sei, ai, cadê Deus? Ah, eu não mereço isso, ah, não sei o quê. Gente, imagine Jesus sendo perfeito, sendo Deus, passando por tudo isso. A Bíblia fala que ele foi, a primeira parte, né? Transpassado por causa de quem? Por causa de nós, por causa da nossa rebeldia. Mesmo nós rejeitando ele, ele mesmo assim nos amou. Ainda bem que o amor dele é incondicional, né, irmãs? Ele foi esmagado por causa de nossos pecados. O castigo que estava sobre Jesus é o que nos trouxe a paz. E pelas feridas dele, nós somos curados. É uma contradição, digamos assim, né? Tudo que Jesus passou de ruim, tudo que Jesus passou de coisas que o machucaram, foi bom para nós, porque isso nos trouxe a paz, isso nos trouxe a salvação, e ele suportou, eu penso isso, né? Que ele suportou tudo com amor. Que eles falam que se fosse resumir, né, a Bíblia toda, seria em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, né, irmãs? Quantos aqui podem dizer amém? Nós moraremos juntas no céu, não precisaremos desse online, né? Estaremos face a face. E às vezes a gente fala sobre a salvação, e eu gostaria de falar também um pouco sobre os versículos que falam como nós obteremos essa salvação. E Romanos 10, 9, 10, que também é muito conhecido, fala: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu estava lendo esse versículo e me veio uma coisa à mente, até falei com o Juninho. Nossa, Juninho, eu nunca reparei isso nesse versículo. A gente, tipo assim, lê tantas vezes. Pode ser que outras irmãs já repararam isso, mas eu não tinha reparado, uma coisa que abriu os meus olhos. Eu estava com um sacrifício na minha cabeça, né? O sacrifício que Jesus fez, que ele morreu. E eu comecei a procurar isso no versículo. Em momento nenhum, esse versículo fala sobre em você crer no sacrifício que Jesus fez, de toda a dor que ele passou. Não fala isso. Aqui fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Vamos parar aqui nesse primeiro lugar. Na faculdade, eu sempre escuto assim as pessoas falando que eles creem em Jesus, que eles creem que Jesus ele foi uma pessoa boa, que ele veio à Terra, que ele fez coisas boas. Então, eles falam, não, mas eu acredito em Jesus. Mas olha aqui a segunda parte. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, isso eles não creem. Eles não creem em Jesus como Filho de Deus. Eles não creem que Jesus veio do céu à terra. Então, essa é uma coisa que eu reparei. Porque as pessoas falam que elas creem em Jesus, às vezes até os próprios ateus, eu tenho colegas que são ateus, eles falam que eles acreditam em Jesus, que Jesus foi uma pessoa muito boa, que realmente revolucionou a Terra, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Então, essa é uma primeira parte para você ter a salvação. Você precisa de acreditar que não somente Jesus existiu, mas que Ele é o Senhor de sua vida. E aqui depois fala, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. As pessoas, e uma coisa que eu também reparei, eles também creem, eles também acreditam que Jesus morreu, por que não? Ele foi humano. Pode ser que ele foi condenado injustamente, eles também podem acreditar nisso, né? Que Jesus morreu, mas aqui não fala que você tem que crer
que Jesus morreu. Aqui fala que você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Irmãs, que maravilha! Eu fiquei assim encantada. Eu falei com o Juninho, tem coisa que a gente lê 10 vezes, mas é na 11ª, né, que você percebe algumas coisas. Então, aqui eu comecei a reparar que a gente precisa de crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Porque é aqui que está a dificuldade dessas pessoas que estão aí fora, irmãs. É acreditar que Jesus é Deus e que ele não ficou morto. Porque aos olhos humanos isso é uma coisa impossível. Alguém ressuscitar. E depois de 3 dias ainda, e ele realmente, Jesus, ele morreu. Eles tentam, muitas teorias tentam provar que Jesus não morreu. Ele simplesmente houve um desmaio, alguma coisa assim, e ele voltou. Mas não, a Bíblia fala que ele morreu, literalmente morreu, ficou morto por 3 dias e ele ressuscitou. E aqui no versículo 10 fala: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se tem alguma irmã aqui que ainda não fez essa oração de confessar a Cristo, de realmente acreditar que Jesus é o Senhor de sua vida e que ele não só morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos e hoje ele está vivo, ele está aqui conosco, mesmo a gente não vendo, ele está aqui. Por isso que aí entra a fé, que era um pouco do que eu ia falar, né? Que eu queria falar sobre a fé. Nós precisamos da fé. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, se a gente não tiver fé, Deus ele não considera, porque a nossa vida cristã é baseada na fé. A gente nunca viu Deus, a gente nunca viu Jesus, nunca viu o Espírito Santo, apesar de serem a mesma pessoa. Só aí já é assim, né? Se a gente for para pensar, opa, 3 em 1? Como assim, né? Por isso que a gente tem que ter fé. A gente não precisa de saber, a gente não precisa de ver, mas nós precisamos de acreditar com todo o nosso coração. E outra coisa que sempre pega, digamos assim, né? É sobre as obras. Então, eu coloquei aqui, as obras influenciam em minha salvação? A resposta é não. Em Efésios 2, 8, 9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, ou seja, não teve mérito nenhum nosso nisso. Às vezes a gente pensa, né? Muitas pessoas pensam, né, principalmente de outros lugares que eu já escutei bastante, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo certo, eu ajudo as pessoas. E aí eles pensam que isso vai garantir um lugar no céu. E aqui a Bíblia desmitifica isso, falando: vocês são salvos pela graça, ou seja, é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele nos deu por meio da fé. Então, nós precisamos de ter fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, irmãs, é interessante pensarmos um pouco nisso aqui, porque muitas das vezes a gente fica se vangloriando por tão pouca coisa, e às vezes na igreja você faz uma coisa e você pensa, nossa, mas ninguém notou, ninguém me deu um elogio, ninguém falou, nossa, irmã, legal. Irmãs, tudo que nós fazemos, nós temos que pensar que estamos fazendo para Deus. A Bíblia diz que tem um versículo, eu não lembro a citação, que fala que se você receber a glória humana, não espere receber glória de Deus. O que Deus tem preparado para nós, irmãs, é infinitamente mais do que nós podemos pensar. A nossa mente humana, ela é muito limitada. A gente não consegue entender a grandiosidade de um Deus que faz tudo por nós, de um reino que é um reino celeste, né? Ele é totalmente diferente da terra. Então, a gente sempre tem que pensar que tudo que nós fazemos é para Deus. Então, uma coisa também que eu queria frisar é que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. Então, uma coisa muito interessante, por causa, às vezes, de uma conjunção tão pequena, isso pode confundir as pessoas. Então, nós precisamos pensar que nós somos salvas, então, para fazer as boas obras. Irmãs, se você que está aqui já converteu, você tem a convicção
cristão, você pode falar com toda certeza do seu coração, amém, eu já converti, eu já sou salva, amém, glória a Deus por isso. Então, que nós possamos fazer as boas obras e nós possamos pensar. Eu comecei a refletir e eu estava conversando com meu esposo, falando assim, estava refletindo. Quantas pessoas que eu anunciei o plano de salvação? Irmãs, eu fiquei horrorizada comigo mesma. Eu falei assim, gente, eu quase não falo do plano de salvação. Irmãs, o plano de salvação é uma coisa simples. Se você pegar um livro sem palavras, né, que sempre falam para as crianças, é uma coisa tão simples. O evangelho é simples. Jesus, ele veio para facilitar mesmo as coisas. Tanto é que quando ele conversava com as pessoas, ele sempre conversava por meio de quê? Parábolas. Por quê? Para as pessoas entenderem. Nós precisamos de simplificar o evangelho e não dificultar. Nós precisamos de falar que sim, tudo bem, que Deus é bom, que Jesus salva. Nós não precisamos de falar para as pessoas que as pessoas são pecadoras, que nós já nascemos condenados ao inferno e que Jesus é a solução para a nossa alma. Às vezes a gente apresenta, eu fico pensando que a gente ajuda, um exemplo, tá? A gente ajuda talvez uma pessoa anos, digamos, com uma cesta básica financeiramente, um apoio emocional, mas nós não apresentamos a cura para a alma da pessoa. Talvez se a pessoa talvez não, eu tenho certeza que se a pessoa converter, gente, a vida dela vai mudar completamente, porque onde Jesus entra, a mudança por completo, Jesus não muda uma área de nossa vida, não. Ele muda a nossa vida inteira. Vou citar um exemplo, né? Tem uma moça, uma senhora já, não sei se ela é senhora, mas que ela sempre vai à casa de minha mãe. Sempre, ela sempre vai lá pedir as coisas, toda semana. Minha mãe tá aqui, ela sabe. Então, assim, toda semana ela vai lá pedir sei lá, um pacote de macarrão, o que tiver lá, ela aceita e leva. Aí, minha mãe sempre ajuda ela. E isso já deve ter o quê? Há uns 2 anos, que isso é toda semana que ela vai lá. E aí, minha mãe sempre fala com ela, fala assim, olha, tudo bem, eu te ajudo, né? A gente não pode negar comida às pessoas. Isso é uma necessidade básica. Mas se você não aceitar a Cristo, a sua vida vai continuar a mesma. A Bíblia fala que eu nunca vi um justo mendigar o pão. E, gente, isso é pura verdade. Eu nunca vi uma pessoa que é cristão, que segue a Deus, mesmo em momento, às vezes, de desemprego, em momentos que, às vezes, não tem nada, assim, financeiramente falando, Deus dá a provisão. Por quê? Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Então, e ela fala, a moça que vai lá, eu sei. Ela fala, não, mas eu creio em Deus, né? Ela acredita em Jesus, mas ela não aceitou realmente a Jesus de coração. Isso eu tenho certeza. E ela sempre vai lá buscar um alimento físico, mas o alimento espiritual ela não quer, ela rejeita. Então, gente, isso é uma coisa muito preocupante. O que nós estamos falando para as pessoas? Nós realmente estamos pregando o evangelho? Então, nós precisamos de pensar nisso. E vou citar um exemplo agora meu, né? Na escola, sempre fui muito assim, conversada, como diz o outro, né? Sempre conversei muito com as pessoas. E eu tinha 2 amigas minhas, né? Assim, mais chegada. E aí, eu estava... E tem uma amiga minha que ela está comigo, assim, desde o quê? O 7º ano. Até o 3º ano. Deve dar o quê? Uns 6 anos. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, Deus começou a me incomodar, Cristiano. Você não pode sair da escola sem falar do evangelho para ela. Olha quanto tempo que você a conhece e até hoje você não falou do amor de Deus, da salvação. Eu já tinha falado com ela várias vezes sobre Deus, ela sabia que eu era cristã, ela já tinha ido à igreja, mas eu nunca tinha sentado com ela e falado assim, ó, agora eu vou falar sobre a salvação. E eu comecei a falar com ela. A gente ia para a escola juntas de ônibus e todo dia eu comecei a contar para ela um pouco, porque como ela não sabia, aí eu comecei a contar desde o início, Adão e Eva, aí depois de Abraão,
porque para ela entender a questão do sacrifício, enfim, contei tudo. Mas ela não tomou a decisão. Mas aí eu já penso, mas eu fiz a minha parte. Eu fico pensando, imagina eu chegar no céu e Deus falar comigo, olha, fulano não se converteu porque você não falou. Então, gente, nós precisamos de ficar atentas, nós precisamos de falar do evangelho. Jesus está voltando. Amém, eu vou para o céu, mas vi meu irmão do lado. Então, nós precisamos de pensar, olha, não precisa de ficar estudando dias e dias. A mensagem de Jesus no evangelho é tão simples e ela fala por si só. E outra coisa, quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é você, é o Espírito Santo. Ele que tem essa missão de convencer a gente. E para encerrar, eu acho que eu já falei demais, né? Mas eu gostaria de ler um relato de um médico, eu não sei se as irmãs já escutaram, é uma análise médica sobre a crucificação. É de autoria, ele chama Dr. Barbet, eu não sei se pronuncia assim, até porque é um médico francês, eu acho francês bem difícil, mas ele fez um relato, gente, sobre a crucificação, o sofrimento de Jesus lá na cruz, e eu li isso aqui, eu fiquei assim, maravilhada. Apesar de ter alguns termos médicos aqui que eu não conheço, que depois eu irei pesquisar, e como nós falamos sobre a mensagem, né, da cruz, eu gostaria de ler. Olha, é um pouco extenso, são 2 folhas. Eu vou tentar ler aqui assim rápido, mas também eu posso mandar para as irmãs no WhatsApp, quem quiser só me falar, porque eu acho muito interessante. Eu vou ler. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos, eu vivi em companhia de cadáveres e, durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte, como a morte de Jesus. Já aviso que é bem profunda. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematitrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele. E então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilates e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilates cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilaceraça e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor, as forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe escorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar.
Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesam 50 quilos, irmãs, imagina, 50 quilos sobre os ombros de Jesus. Mais pesado que eu. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz dor. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao arrancarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a se escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pedras e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-se sobre o pulso de Jesus, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sob a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás e encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o Marte levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-se-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebe desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir porque tem sede. Um soldado lhe estende a ponta de uma vara, uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Ele não sabe. Tudo aquilo é uma tortura. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltóides, os bíceps esticados e levantados. Os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano.
Há isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com o sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violento purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um pouco de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se, pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãs, imagina, Jesus, com todo aquele sofrimento, mesmo com toda aquela dor, ele ainda se preocupou com as pessoas, porque ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagina, irmãs, quão grande amor que Jesus tem por nós. Mesmo na dor mais profunda, mesmo ele quase morrendo, ele ainda pediu Pai, para Deus ter compaixão das pessoas. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu lugar e no seu. Irmãs, que tudo que a gente escutou hoje, de tudo que a gente já sabe, que a gente já escutou de tantas vezes, sabe? Que essa mensagem, esse evangelho, essa mensagem da cruz possa ser real nas nossas vidas todos os dias. Jesus irá nos buscar. A nossa fé ela não é em vão. Assim como ele veio morrer aqui, a Elisete leu o versículo, né? Ele veio a primeira vez e ele vai vir a segunda vez para nos buscar. E está muito próximo. Irmãs, se você que escutou, você já creu, amém. Mas se você ainda tem dúvida se você irá para o céu, pode conversar comigo depois ou com outra irmã. Eu estou à disposição, porque Jesus irá voltar a buscar a sua igreja. Então, tenha certeza que quando Jesus vier, você subirá juntamente conosco. Amém.